empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Planejar, executar, arquitetar, empreender, emagrecer, engordar, demolir, correr e agir. Ficou confuso? No episódio de hoje conversaremos com especialistas nesses verbos acima. Sejam muito bem-vindos a mais um Empúria Pod Talk Show, o talk show oficial da Empúria Brava, tá? E das Mulheres Bravas. Hoje o Empúria Pod está completamente em festa, estamos com a nossa apresentadora e amiga Raíssa Molina, muito obrigado por estar aqui, e outras duas convidadas super especiais, Carol Gifone e Anne Reina. E, claro, é óbvio que eu vou apresentar devidamente todas elas. Começando por nossa apresentadora convidada, ela que é nutricionista... Não, perdão, vou voltar. Ela que é a nutricionista mais leoa dessas redes, palestrante, mentora, Raíssa Molina. Muito obrigado por estar aqui, Raíssa, de verdade. Eu que agradeço mais uma vez, estando presente aqui. É sempre um prazer, principalmente com essas duas maravilhosas, também empreendedoras e mulheres como eu, que estão aqui sempre buscando o melhor dentro da nossa profissão. E seguindo agora com as nossas convidadas, temos de um lado ela que é empreendedora, mãe, arquiteta, design de interiores, enfim, um monte de coisa. E Carol Gifone, muito obrigado, Carol. Imagina, um prazer enorme estar aqui de novo, falando um pouquinho mais do meu trabalho, estimulando aí essas mulheres empreendedoras que estão começando, estão nativas, estão buscando melhorar a si e ser exemplo para todos. Olha, agora com uma conversa um pouco mais elaborada, o último episódio foi um pouco corrido, mas um prazer quando você aceitou que estar aqui de novo conosco, assim, foi muito especial para mim, de verdade. Muito obrigado, tá? E ao lado, ela que é coach pessoal, empreendedora, mãe, esposa, psicanalista e uma brava, literalmente uma brava, Anne Reina. Muito obrigado pelo aceite. Prazer, viu, estar aqui com vocês. Fico muito honrada de estar nessa mesa aqui com essas duas mulheres maravilhosas, com você, né? Que estou encantada com o seu trabalho também. Muito obrigado. obrigado. A gente vai, com certeza, agregar na vida de quem está assistindo mulheres empreendedoras em busca, né, de sonhos, emagrecimentos, projetos. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E assim, é claro que eu não tenho... A minha profissão não é apresentador. Eu apresento aqui de curioso mesmo, de raça. E não pontuei que você também é apresentadora de um podcast. Você tem um podcast. Qual o nome? Tenho, Mentecast. Mentecast. Então, pra galera que está nos assistindo, vamos lá, dever de casa. Agora, rapidinho, clica aí em se inscrever nesse canal, dá essa força para essa mensagem chegar para mais pessoas. E também já vai lá no Mentecast e já se inscreve também, enfim, porque tem bastante conteúdo. E agora me apresentando, já falo que é uma responsabilidade muito grande estar aqui com 3 mulheres empoderadíssimas, assim, uma responsabilidade muito grande. Fora que eu tô dando equilíbrio estético nesse episódio, né? 3 mulheres muito bonitas e eu tô aqui, mas vamos lá, vai na raça. Eu sou o Rossini, tá? Meu nome é Rossini Fernandes. Eu me apresento como um eterno vendedor, que é o que eu amo fazer. Vender projetos, não vender sonhos, mas vender objetivos bem feitos, bem traçados. E esse é o prazer da minha vida, tá? Podendo abençoar as pessoas e edificar as pessoas com o que eu vendo, com o que eu passo, tá? E me apresentando também, eu sou diretor executivo do Grupo Empúria Brava. E temos 3 empresas, tá? A Empúria Brava, que é a dona desse podcast, que é uma marca de roupa. O Empúria Pod, que é esse programa de entrevista aqui, que entrevista mulheres empoderadas. E também a Produtora 4, que é a produtora de podcast, né? De talk show. Então, nós produzimos outros também. E, enfim, a gente está empreendendo. E os projetos vão aparecendo e nós vamos analisando e vamos executando. É assim que funciona. Bem, quero fazer uma pergunta para vocês 3. Estão prontas para servir esse público? Super. Com conteúdo de qualidade? Com certeza. Com certeza. Pronto. Quer começar perguntando ou eu começo? Olha, sinta-se à vontade. Então pronto, então vamos começar. Legal. Vamos lá. Carol, antes de trocarmos sobre o seu nicho, eu gostaria que você falasse bem abertamente do seu ponto de vista sobre a palavra empreender. O que te remete a essa palavra? Empreender, assim, para mim, é sobre ter coragem, né?
sobre você ter coragem de fazer o que você acredita sem estar preocupada com o julgamento dos outros, o que os outros vão falar, porque eu acho que quando você tem um desejo, ele vem dentro do seu coração e você está confiante naquilo, você busca maneiras de fazer da forma certa, da forma correta, e se você não tem coragem, você não vai para frente, porque é desafiador, é difícil, é trabalhoso, é suado para todos, cada um dentro do seu desafio, né? Mas eu acho que é sobre ter coragem de acreditar em si. Muito bom. E, pra Ania, claro que eu não vou repetir a pergunta, é óbvio. Aqui nós nunca repetimos a pergunta, porque se repetirmos, a gente já deixa o gatilho Verdade. pronto, preparado, spoiler. claro. A minha resposta é a mesma da dela. Coragem. Ficaria muito óbvio. Eu pensei isso, eu vou ter que falar a mesma coisa. Então, eu pergunto pra você, como mentora, enfim, psicanalista, fala pra gente o que você acredita que é perigoso no empreendedorismo. Eu acho o perigoso é a inconsequência. É quando você tem a coragem, mas você não pensa no tamanho dos riscos, ou até vendo os riscos, não valida eles. Toda coragem, ela tem que ter o pé no chão, tá? Senão vira impulso, e esse impulso te faz cair, né, da montanha. Então, o maior desafio para mim de empreender, que vem a coragem, né, é a questão de você ter o pé no chão. Ter muita coragem, muita garra, muita força, mas tomar cuidado com a coragem em excesso, que vem o sonhar, né? Não olhar o perigo. Beira uma inconsequência, uma E irresponsabilidade. irresponsabilidade, que é muito comum, tá? Isso acontecer no meio do empreendedorismo. Sim. É muito comum. Agora vai uma pra você, Raíssa. Vou fazer uma pergunta. Não te contei. olha. Essa, quando eu te passei o roteiro ontem, eu não te pontuei Ele não que me teria essa pra contou. você. Cheio de segredo. Até porque, não, essa precisava ter Tadinha, né? naturalidade, Gosta não de tem jeito. surpreender. Essa é a última. Essa é a É a única, única. Então, fechou. Eu te dei um spoiler. Pergunta polêmica pra Raíssa. Acredita que realmente o empreendedorismo é solitário? Ou a maioria que alegam isso não buscam mentores ou conselheiros? A maioria não busca mentores ou conselheiros. É solitário se você não tem uma visão estratégica do seu negócio. Quando você quer, de fato, escalar o seu negócio, a gente não pode falar nem só de faturamento, o negócio como um todo, você precisa de uma equipe e também de um mentor, alguém para ter um olhar de fora para dentro do seu negócio. Porque quando você está ali no olho do furacão, dificilmente você consegue visualizar todos os pilares. Onde você está errando, aonde você precisa Exatamente. acertar. Então, é muito necessário você ter alguém de fora com esse olhar estratégico para dentro do seu negócio. Muito bom. Eu sabia que você ia mandar. Talvez se eu te falasse, você não seria tão cirúrgica dessa Preciso. forma. Eu costumo também, para reiterar o que a Raíssa falou, há muitos anos atrás, quando não existia ali internet, eu ainda peguei uma fase, não no empreendedorismo, tá? Mas eu ainda peguei uma fase que o acesso à internet era muito difícil, telefone e tudo mais, nem todo mundo tinha. E mesmo quem tinha telefone não tinha essa chuva de informações. Uma fase que a galera começava a empreender, começava a produzir algo de qualidade, mas ia errando, ia batendo cabeça e se sacrificava muito para fazer o negócio dar certo, para se tornar uma referência. Hoje você vai precisar suprir esses desafios, vai precisar entender que o empreendedorismo não é só vencer, mas hoje você tem pessoas como essas aqui que conseguem, por já ter passado sobre esse momento, te direcionar, cara. Você pode ir por aqui, tenta fazer isso, entenda o seu cliente, quem é o seu cliente. Então, assim, mentores, isso aqui eu queria sinalizar logo no início do programa. Mentores, conselheiros, tá? Para quem tem um preconceito com a palavra mentor, Sim. porque tá se formando. Porque muita gente também que não sabe nada está sendo mentor dos outros. Isso é verdade? Isso é mentor de vendas e nunca vendeu nada. Isso. Mentor de um monte de coisa. E qual é o teu negócio para ser mentor de alguém? Sim. Enfim, acontece. Mas para quem tem esse preconceito, busque conselheiros. Porque esse conselheiro pode te ajudar. Com certeza ele vai te ajudar, mesmo que seja numa crítica. Então, faz muito sentido. Se vocês quiserem pontuar algo. Então, tem algo que você falou que eu achei muito interessante, que é uma das coisas que eu mais escutei nos meus cursos, quando fui montar minha mentoria, né? Um bom mentor sempre vai ser mentorado por alguém. Verdade. Então, se você contratar um mentor que ele não está sendo mentorado por alguém, cai fora.
Porque ele está te passando uma coisa que nem ele. Isso. Exato. Sempre temos que ter. Fora que é importante você também olhar a trajetória daquele mentor Com antes de certeza. você escolher. O que ele passou, o que ele viveu, quantos anos ele tem de experiência, Isso. ele validou aquele método que ele quer te ensinar? Sim. Se não tiver isso, ele não está pronto para ser seu mentor. É tão E de comum ninguém. isso. E os de frutos que ninguém. ele vem colhendo, né, se fazem sentido para você. Exatamente. Porque às vezes você vai ouvir um conselho de uma pessoa e nem ela pratica aquilo na vida dela, na empresa dela. Então não faz muito sentido você ficar numa mentoria, num vazio, né? Então você tendo alguém que valida, que te mostra, que faz acontecer, que tem um histórico, ainda te dá mais segurança ainda. E o seu mentor tem que ser uma pessoa que você se espelhe. Uma pessoa assim, eu quero me tornar como aquela pessoa. Esse é o mentor, né? Então, tem que ser uma pessoa que já tem uma experiência, já tem uma vivência no assunto que você está buscando. Seja ele Sim. qual for, né? Então, basicamente, foram deixados vários insights aqui, já nesse primeiro momento, eu acredito que nem 5 minutos de programa, mas já para quebrar alguns paradigmas. E para você que tem essa resistência, primeiro conselho, sugestão é que você perca essa resistência. E o segundo, se você não perder, busquem conselheiros, porque vai adiantar bastante o seu processo. E vamos começar as perguntas aqui pela Anne. E eu fiquei bastante curioso, assim, já um fato que acontece aqui no nosso programa, até questionado por muitas pessoas, e eu super entendo, e eu tenho maior paciência, é que eu não adianto o roteiro pra ninguém. Então eu só adiantei pra apresentadora, porque só pra ela introduzir algumas perguntas, mas pra nossas convidadas é aqui mesmo na hora que a gente Na hora. conversa e pronto. Conta pra gente, Anne, sobre o porquê você hoje serve com seu trabalho, mentalidade e emagrecimento saudável. Primeira coisa, porque eu passei por isso, né? Há 6 anos atrás, engordei 30 quilos, cheguei a 90 com compulsão alimentar, jogando minhas emoções na comida. Eu fui para São Paulo até na época procurar uma clínica que estava famosa, não vou falar o nome aqui, né? Para não dar nenhum problema, clínica boa, mas a minha parte mental, minhas emoções estavam totalmente voltadas para a alimentação. E eu procurei de tudo, na época minha mãe psicóloga, não adianta, eu tinha a melhor nutri, eu tinha o melhor médico, a endócrino, fui em vários, mas a minha mente não conseguia me fazer ter uma constância no que eu tinha que ser feito. Então, por eu ter vivido isso e eu ter tido muita dificuldade em encontrar alguém que ajudasse a minha mente, foi minha mãe, a psicóloga conseguiu ali me ajudar algumas coisas, que eu vi que não existia isso, né? Que tava um buraco. Então, eu fiz em mim o que eu achava certo, com a ajuda da minha mãe. Perdi os 30 quilos em 5 meses e meio, sem remédio, sem droga nenhuma. Era de domingo a domingo, mas também não abri exceção. Sim. Quanto mais você se empenha, melhor vai ser o resultado. Quanto menos você se empenha, menor vai ser o resultado. Tudo na vida. E eu queria logo perder os 30. Então, eu vivi isso. Quando eu vivi isso, falei, nossa, eu tenho que passar isso. Eu tenho que, né, Compartilhar, compartilhar. servir. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. E comecei a validar com as minhas amigas. Peguei todas as minhas amigas que estavam acima do peso, comecei a fazer. Elaine, Thaís, comecei a fazer com minhas amigas. Validou nas amigas, Primeiro validou em você, validei em depois mim, validou sim. validei nas amigas. Aí eu comecei a fazer, não mentoria, porque mentoria tem que ter experiência, não só a vivência, né, pessoal, mas a experiência. E aí eu comecei a vender 1 a 1, né, que na época era o programa AR, né? Fazia 1 a 1, né? E dali foi, hoje em dia, né? Terminei de montar ano passado a minha mentoria mesmo, né? Montar toda a minha mentoria. E agora virei mentora de mulheres, porque eu tenho 5 anos de experiência e 6 anos de vivência pós menos 30 em 5 meses e meio. Uau. Sensacional. Sensacional. Carol, e você, como profissional referência, me fala qual tipo de problema eu posso ter ao querer economizar ou negligenciar um profissional arquiteto na minha obra, por exemplo. Olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana passada, mais específica. Uma obra começou, o cliente veio, contratou, fez o projeto e tudo mais. E algumas das vezes eu ofereço o acompanhamento da obra, porque muitas pessoas não entendem do timing da obra, do processo, das prioridades, o que pode acontecer antes, o que precisa acontecer depois. E nesse timing você perde tempo e dinheiro, né? Se você não está atento aos detalhes. E apesar do cliente ter recebido todo o projeto, tudo detalhado, todas as informações, ele deu na mão do empreiteiro. O empreiteiro chegou lá,
quebrou o piso que não era para quebrar, derrubou a parede que não era para derrubar, fez algumas coisas que não eram para fazer uma obra enorme, e coitado do empreiteiro não tem culpa, eram muitos projetos, ele não decorou, e, ou seja, se a pessoa tivesse contratado um acompanhamento, nada disso ia acontecer. Então, às vezes, a pessoa tem um preconceito que eu super entendo. Poxa, eu quero economizar. Se eu economizar aqui, eu posso Não é comprar mais necessário. aquilo e tal. Eu vou lá e vejo. Só que quando você não tem um acompanhamento de um profissional, seja ele um arquiteto, uma nutricionista, um médico, um mentor, é mais difícil. O processo é maior, é mais doloroso, é mais custoso. Então, isso acontece, na verdade, em todas as empresas, em todas as funções. Então, na verdade, cabe muito ao cliente valorizar o profissional, entender que ele é importante em todas as etapas e que o profissional não está ali querendo vender, vender, vender. Não, ele está querendo te ajudar. E quando a pessoa entende que ela economizando, que ela vai economizar o tempo dela e o dinheiro dela e o estresse dela, ela começa a achar barato. Fala, nossa, vale a pena eu ter isso, porque eu vou ter mais qualidade de vida, eu não vou me estressar, eu não vou isso, eu não vou me estressar e comer porque eu me estressei, eu não, né? Porque aí geram outros problemas, não é só nem aquele da obra, aí você vai engordar, aí você vai não sei o quê, aí você vai ficar chateado. Então, quando a pessoa entende que quando ela tá com as pessoas certas, ela segue as orientações certas e paga por isso, ela tá ganhando, né? Então, acho que é uma questão mais de consciência na análise do profissional que você está contratando e confiar, sabe? Que sempre dá certo. Quando você está bem acompanhado, bem estruturado, bem orientado, funciona, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas funciona. Então, acho que é isso. É uma questão da pessoa ter consciência e confiança em quem ela está contratando e que sempre ela economiza quando ela tem um profissional ao lado dela, seja um arquiteto, um nutricionista, né, uma mentora, ela vai economizar, ela vai ganhar no final das contas. Então, quando você paga, quando você investe para um acompanhamento, para um projeto, para uma orientação, quem ganha é você, né? Então, Ganha quando em você saúde tem mental, essa produtividade. quando você tem essa mentalidade, aí você sempre entende que você economiza, que você ganha. Eu acho que é essa consciência que precisa estar na mente das pessoas. Verdade. Cirúrgica. Deixou aqui algo valiosíssimo. E dentro disso, eu me lembrei agora de um convidado nosso aqui, eu não vou citar o nome, mas já fica aí, é meu amigo, então é mais fácil. Aconteceu um problema na empresa dele, um problema de um desastre, um acidente na empresa dele, onde foram perdidos milhões de reais por conta da falta de um... E depois eu descobri, né, com outros amigos, que foi... E não tinha seguro, então perdeu mesmo, assim, queimou, assim, sumiu. E não tinha um sistema de incêndio validado, não tinha seguro porque não tinha um sistema de incêndio validado pelo bombeiro. Então, olha o que economia de ter feito. Foi o que a gente falou no início, que a Anne falou no início, a imprudência, né? Às vezes você tem a coragem, você vai, investe, acontece, pensa no seu retorno, mas aí você tá calçado em todos os aspectos, você fez uma análise de risco, né? Então, acontece. Perigosíssimo. Então, isso que aconteceu dentro de uma empresa, isso que aconteceu da parede, enfim, saiu quebrando parede, saiu quebrando tudo, isso não vai acontecer porque é um acidente. Na verdade, isso já é imprudência. Sim. Já é... Isso. E acaba afetando outras áreas da sua vida. Fato. Ainda mais quando a gente fala de construção. Você tá super ansioso ali, ansioso de uma forma positiva pela sua casa e tudo mais. A pessoa vai... Atrasa sua obra aí o quê? Um mês, 2 meses, isso? Mais ou menos? Dependendo da obra, até mais. Até mais. Aí você fala, caramba, eu tava contando. E nem enfim. dor. Ninguém quer sentir dor. A gente paga pra não sentir dor. Exato. Então, eu pago bem pra não ter dor. Então, eu me calço, uma boa arquiteta, uma Sim. boa nutri, um bom médico, né? Um bom mentor. Porque eu não quero sentir dor, eu quero o processo. Sim. Viver o processo, confiante. E aqui estamos em casa, né? Porque você é cliente da... Exatamente. A Carol fez todo o projeto e execução da obra do meu novo apartamento. Que ficou incrível o projeto. E outra coisa, a Carol ela tem um olhar muito pro cliente mesmo, pelo que o cliente quer, né? Então, se você entra no apartamento, você vê a Raíssa no meu apartamento. Isso é muito importante. Ela conseguiu pegar realmente a minha essência e colocar ali no projeto do apartamento. Eu amei, ficou super aconchegante. Ó, vai mais um elogio aqui. Claro que pra você não vai faltar elogios, tá? Mas vai mais um elogio aqui pra Carol, porque no final de ano
Hoje os brindes que as nossas bravas aqui convidadas recebem, né? E você já tá guardando aqui o seu, foi inspirado na Carol. Porque eu vi o brinde que ela mandou pra você de Tá final de ano. vendo? Sim, Bom, acho que foi um Bloquinho né? personalizado, com as iniciais minha e do Ícaro, que é meu esposo, tudo bem detalhado. Ela foi bem. Eu queria já Detalhista. presentear as minhas convidadas, né? Aí quando você colocou aquilo lá, aí eu olhei o seu story e voltei, né? Falei, poxa, deixa eu ver. Aí o que chamou a sua atenção foi a personalização. Sim. E você fez esse... Caraca, você... foi lindo, ela fez esse um stories merchan. lindo. Eu fiz um merchanzinho ali pra maravilhoso, ela, é. agradecido, maravilhosa. Eu Foi falei, lindo. caraca, não, é esse efeito que eu quero causar. Aí eu falei, poxa, então vamos aqui. Isso é a experiência que a marca proporciona. É. Experiência de marca hoje. Eu falei, inclusive, isso no meu outro episódio, que o que fideliza é a jornada do seu paciente, do seu cliente. Sim. Então, independente do negócio, a experiência que você proporciona para ele, não só durante, mas também no pós-atendimento, isso é inesquecível. E eu não tenho como não complementar que o ser humano, ele precisa se sentir humano. Então, quando ela, falando, né, da psicanálise, então, quando ela manda esse mimo, não é a questão só da experiência, é falar que você está sendo vista, você é única, Sim. você está aqui, a Raíssa. Você foi importante, né? É. Sim. Então, não importa qual área, quando você apresentei alguém com algo personalizado, nossa, é a nossa essência, nossa criança interna. Exato. Sim. Então, isso é agregador. Eu já entrei aqui com uma outra energia quando ele deu. Sim, foi. sim, vem com nome. E o que eu passei eu não faz- imitei, né? Assim, não teria Sim, problema nenhum em te imitar. Nem Porque imitar o bom é Se você super quiser, eu te inteligente. dou À vontade. todos os Mas eu falei, não, eu quero esse sentido. E o que é o Sim. Empúria Pod? É mensagem. Então tem o cartão empoderador ali. Lindo. Cartão com a mensagem. Poxa, aí tem o outro brinde. Então, é muito personalizado mesmo. E foi Obrigada. seguindo aí o exemplo da Carol. E Anne, Uhum. vamos lá. Quando você olha para Anne em seu pior momento, eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Quando você olha para Anne no seu pior momento, o que você hoje traz contigo ainda é muito forte. O meu pior momento foi quando, até a base, né, do evento que eu fiz presencial, é eu ter chegado no fundo do poço. Porque a gente acha que a comida é algo tão... A comida é algo, né, que tá em tudo, né? Você sabe, né, muito bem. Sim. Sendo que eu falo, não é sobre a comida, é sobre as emoções. Então, meu pior momento foi quando eu não soube lidar com as minhas emoções. E querer fingir que tá tudo bem. Então, eu tive, né, falando bem abertamente, né, somos mulheres, somos pessoas que estamos aqui assistindo para ter insight, para aprender, né, para sair com bagagem e ajudar. Então, quando eu vi que eu estava mal, eu não queria ajuda de ninguém. Porque, não, eu me viro, eu sei. Eu chorava sozinha no chuveiro e estava sempre sorrindo para todo mundo. E a gente esconder algo debaixo do tapete, uma hora É a pior aparece, coisa, né? é. Quando aparece, tá feia a coisa ali. Então, meu pior momento foi nesse momento, depois dos meus 2 filhos nascerem, que foi quando eu comecei a engordar pelo estresse. Eu não estava sabendo lidar com o estresse, pela cobrança, a culpa, tudo que a mulher tem. E meu pior momento foi em pensar, mesmo assim, acabou, eu não tenho mais vida, não existo, não me olhava no espelho, não tirava foto, não fazia amor com meu marido, não deixava ele me tocar. Então, olha o nível que eu cheguei. Então, assim, eu comigo mesma foi meu pior momento. E hoje eu carrego isso muito, é muito latente, é muito assim, você sente isso em mim quando eu falo com minhas mentoradas, do que eu vivi. Então, o que eu trago hoje é a força da minha decisão lá atrás. Porque só quem sabe, só quem viveu lá no fundão do poço, sabe que é um lugar muito ruim. Então, você não quer isso pra ninguém. Sabe? Então, isso para mim, até hoje, é muito latente, assim, é muito gritante para as minhas mentoradas. E quando elas chegam até mim, ou elas estão chegando no fundo do poço, ou as que não, eu já dou sinal de alerta. Já, não queira chegar ali. Porque muitas dali é depressão, Sim. é transtorno de ansiedade, é síndrome do pânico. Ou até termina casamento, acaba a vida, quando dá conta de si. Opa, perdi marido, perdi trabalho, perdi vida, perdi tempo. E isso foi muito no seu puerpério, né, Ania? Não, porque não foi. Quando eu tive, pós? foi pós que eu tive a minha filha, tava falando com ela, a gente fez o podcast eu e ela sozinha ali fora. Sim, sim. Estamos íntimas. Já estamos íntimas, a BFF. Muito E aí a gente ali fora tava explicando pra ela, eu perdi um filho, eu sempre malhei muito.
Sim. malhei, sempre fui muito sarada, né? Fitness, aquela coisa. Perdi um bebê. Aonde veio a culpa? Tá vendo? Você ficou malhando. Aí eu fiquei achando que era pela musculação, Nossa. que era por tudo. Parei de fazer tudo. Quando engravidei a segunda. Aí foi minha filha. Nasceu, ok. Não engordei, mas estava aquela pessoa que gordinha consegue, né, ainda tá Sim. bonitinha, saudável. E 9 meses depois eu engravidei do meu segundo. Sem planejar, tomando remédio. Tava explicando para ela os detalhes. E aí eu fiquei, assim, totalmente sem chão. Tava voltando a minha vida individual, né, sozinha, no sentido de carreira, né. E aí, meu mundo acabou. Nasceu o segundo filho, eu tinha uma bebê de 1 ano e um bebê recém-nascido, e meu esposo tinha babá, mas mesmo assim meu esposo ia para São Paulo, a babá não ficava à noite, ele chorava, acordava a outra. Quem não acudia? O recém-nascido, a outra ficava chorando, era já viu a cena, né? Um desespero. Nossa. E eu comecei a acordar de hora em hora durante 2 anos da minha vida. Nesses 2 anos da minha vida, né, até ele fazer 2 anos, Sim. eu fui engordando nos 30. Cheguei nos 30. Eu dormia com chocolate na boca. Nossa, a Assim, privação de sono também é algo pouco falado que acaba Foi o que acabou qualquer comigo. ser humano. Foi o que acabou comigo. Não foi durante o dia, eu não comia durante o dia. Era à Sim. noite. De hora em hora eu comia Kit Kat, vou falar de marcas não. Era sua válvula, Não, era sua válvula de escape emocional. ao ponto de chegar a dormir com o chocolate na boca. Nossa. E o Entendeu? processo de aceitação também, ele é muito demorado. Até você conseguir se olhar, e principalmente ali com 2 crianças que dependem de você, olhar e falar, eu preciso de ajuda, eu estou com um problema, Foi a minha é muito dificuldade. difícil. Muito. Porque você era a salvadora, né? Você que estava conduzindo. Como você vai se olhar como Isso aí, vítima? Você isso não aí. aceita isso. E muitas vezes a mulher ela não quer se colocar nessa Não. posição. Isso. E aí que chega o fundo do poço. Isso aí. Exato. E gente, chega rápido. Chega. Chega rápido. E sabe uma coisa engraçada? Tem muitas vão se identificar agora que estão assistindo. Até quem vai ser mãe, quando vier esse pensamento, já joga ele pra longe. Sou mãe. Virei mãe. Não posso errar. Não posso errar. Não tem direito Não de ficar tenho, doente. não tenho direito de ir pra academia. Não posso cair. Meu filho vai ficar só. Não, que péssimo. Ele é bebê, tem 2 meses. Sim. Que mãe prudente, né? A gente tem esses pensamentos ainda. Sim. Que veio lá de trás ainda, mas isso, graças a Deus, já tá desconstruindo. Sim. Mas ainda tá engatinhando. Tá, e ainda. Ainda. Mas, assim, é tenso. E quando eu me vi, não, sou mãe, então não posso errar, tenho que acudir meus filhos, e eu, a gente se anula. E o fundo do poço chega sutilmente. Sim. A gente vai ali, ó, tudo bem. Aí olha teu filho sorrindo, não, vai passar essa fase. Sim, Sendo que o faz. despertar dói. Porque quando tu desperta, tu olha que tu tá lá embaixo. Quando eu despertei, foi quando minha mãe me mandou uma foto, que eu não bati a foto, eu sabia que tava cheia, só que a gente nunca tem a real noção. Sim. Nunca tem. Minha mãe tirou uma foto minha com as crianças na praia e me mandou. Quando ela me mandou, eu olhei aquilo, eu... Essa que sou é eu. isso? Essa sou eu. Você não se reconheceu. Não. E a falta de empatia, uma coisa que eu queria até falar aqui, que a falta de empatia ainda está muito em alta, tá? Ainda está muito. Na época, ninguém perguntava como eu estava. As pessoas me viam enorme, né? Com 90, eu tenho 60 hoje, pra vocês terem noção. É muita Com 90 quilos. E as pessoas viam até mesmo parente, amigona, como é que estão seus filhos? Sempre. Ninguém pergunta sabe? de você. Ninguém pergunta Ninguém pela mãe. pergunta pela mãe. Ninguém. E uma amiga minha, num casamento, virou pra mim, a Luana. Ela foi um divisor de águas na minha vida em relação a olhar pra dentro. Uhum. Eu me enxergar dentro. Ela virou pra mim assim, amiga, como é que tá você? Só que eu não ouvi o você, eu só ouvi, tô acostumada Como é a que tá? falar dos filhos. Já respondeu no mas automático. Isso aí, no automático. Aí eles estão bem, ela botou a mão em mim assim, ela, não tô perguntando dos teus filhos, você, como é que você tá? Eu caí em choro no meio do casamento. Nossa. E eu não choro, é difícil eu chorar. É psicanalista, né? A gente fica um pouco, né? Mais Forte, resistente. sim. E aí eu comecei a chorar. Quanto tempo você não ouvia essa Não ouvi pergunta? essa pergunta. Se alguém, de repente, tivesse me perguntado isso lá atrás, eu não teria chegado no fundo do poço. Sabe? Você entende? Sim, Como é sim. importante você também olhar para o outro. Não é pegar a dor dele e botar no colo, não. Só pergunta como é que o outro tá. E Dá as um pessoas abraço. acham que rede de apoio é só alguém ali para te dar o suporte no cuidado da criança. E não. Não, Rede é. de apoio mãe. é olhar para a mãe. Isso. Olhar como um todo. Isso é rede de apoio de verdade. E é isso que está faltando, é essa Muito. empatia. Sim. Muito. Sim. E a pandemia trouxe isso, assim, a pandemia ela foi muito boa, porque nos fez
cuidar mais de nós. Eu acho que isso é o que mais me descreve ao decorrer dos meus atendimentos, que eu vejo assim, a pessoa está se olhando mais. Isso é muito legal, a gente está se cuidando mais, saúde, tu vê os valores, né? Sim. Aumentou as coisas de atividade física, de nutrição, Principalmente nutrição, né? muito, de venda, até questão de tudo. Todo mundo começou, não, eu tenho que Se cuidar mais. me Sim. cuidar, eu tenho que realizar o meu sonho logo, né? Montar minha casa com ela. Fiz muito projeto na pandemia. Sim. Muito, muito, Então, olha lá. muito. Todas as Gera minhas muita amigas mudança, arquitetas, né? Vontade de as pessoas muita. deixaram de viajar, as pessoas trabalhando em casa. Mas peraí, essa mesa tá quebrada? Não Isso. tinha visto ela quebrada. olhar. Fiz muita Isso obra na mesmo. pandemia. Eu ia de Tá capotada. vendo? Mas ao mesmo tempo, isso é a parte ruim, tá? Eu falo isso pelos meus atendimentos. A parte ruim da pandemia é que tem pessoas que ficaram egoístas demais. Sim. De tanto olhar para elas, elas não estão olhando o resto. O equilíbrio, né? Então, aí isso eu vejo, é muito Faltou. gritante para mim. Eu converso muito com a minha mãe, que é psicóloga, isso é muito gritante. Antes da pandemia, depois da pandemia. Que são os extremos que a Os gente estava conversando antes, né? As extremos. pessoas, elas têm que, né? Ou tá frio, ou tá calor, ou né? As pessoas têm dificuldade de 880. chegar no equilíbrio da situação. Que né? é o saudável, né? Que é o isso. saudável. O equilíbrio E é... dentro do equilíbrio, você vai ter ali altos e baixos, mas poucos. é Mas você isso não mesmo. precisa, né? É. Nos E no picos. extremo, sim. Dentro disso, eu queria te... Dentro disso não, né? Mas falando sobre... Hoje que você já é uma referência, né? Claro, enfim, super posicionada ali. E isso é inegável com os projetos. A minha esposa fica vendo os vídeos dela Namorando. super... Ah, depois eu vou pegar o telefone dela, então, pra gente conversar. como é que é? É super... aqueles vídeos que são satisfatórios. Ela fica ali... Aham. Caramba, caramba, caramba. E é claro, você já tem uma carreira ali consolidada e tudo mais, mas eu queria saber de você, se você tem algum caso lá no início, que você tem uma lembrança muito forte, ou o seu primeiro, ou algum caso lá no início, que tenha te marcado de forma positiva ou negativa. Ai, tem muitos. Mas você diz em relação à arquitetura de um modo geral, Isso, assim, arquitetura, mas com você. comigo. Que você tenha participado diretamente. Algum projeto que tenha te marcado ou de forma positiva ou negativa. Eu quero que fique bem livre para você. Essa pergunta eu já te fiz para te deixar realmente pensando. Tem que pensar, né, amor? Sim. Bom, assim, vamos falar, eu sou uma pessoa positiva, né? Negativo tem problemas, mas acho que também nunca tive nada que eu me arrependesse. Porque eu sou uma pessoa que eu acho que o problema vem para te melhorar, né? Para te deixar mais atenta, te deixar melhor. Então, Desenvolver. eu sempre encaro dessa forma. Mas já tive... Falando, assim, de projetos, né? Eu acho que dentro da minha profissão como arquiteta, existem... Eu estava até falando com você sobre isso antes, em que a gente lida com um sonho, né? Com a realização de um sonho. E além de você mexer na casa da pessoa, na rotina da pessoa, no dinheiro da pessoa, no sonho da pessoa, na expectativa dela, você mexe com tudo na vida dela. Porque você tira a pessoa da rotina, você tá trabalhando, nada eu mando, tem que pagar essa conta, tem que comprar isso, né? Então, acaba gerando muita ansiedade nas pessoas, muita. E tendo problema ou não na obra, estando bem, não estando, gera ansiedade naquele momento. Primeiro que a pessoa quer que fique logo pronto. Ela quer, né, quer ver logo. Aí ela fica olhando 3D. Ai, mas vai ficar assim? Ai, não sei o quê, mas e se mudar? Não, não. E o que eu vejo, assim, como um problema, mas que também é uma solução, é as pessoas trabalharem mais a ansiedade, né, nelas. Porque como eu lido com todo esse processo, e eu fico muito tempo com o cliente, a Raíssa mesmo, né? A gente fica ali uns 4 meses, Muito tempo. né? Uns 5 meses entre o projeto e a realização da reforma. A gente tem que ficar, como arquiteto, a gente tem que ficar monitorando as emoções do cliente. Porque chega a hora que ele fica estressado e fala, não, calma, vai ficar tudo bem. Não, mas isso aqui, eu vou perder dinheiro, aqui eu vou perder tempo e tal. Então, acho que o grande problema em relação, né, de ser bom ou ruim, no meio da arquitetura, o meu ponto de vista não é nem em relação ao projeto em si, mas em relação a essa dinâmica com o cliente. E a gente tem que ficar ali monitorando Cliente operacional. Cliente e operacional, porque às vezes você fala, olha, esse aqui você vai fazer desse jeito, aí você sai, quando você volta ele fez diferente, você fala, tá desenhado, tem eu que ir, volta e expliquei, faz de novo. né, e volta, quebra e faz de novo. E aí se o cliente, mas quebrou e tal, não sei que não, fica tranquilo, a gente vai pagar e tal, né, pode acontecer isso.
Sim. né? Mas então a gente, na verdade, eu fiz MBA de gestão de negócios imobiliários e tinha uma matéria que era muito curiosa, que era gestão de conflitos. E que é justamente isso, porque o arquiteto, ele é um gestor de conflito, que ele tem que lidar com a emoção do cliente, a ansiedade, com o empreiteiro que está ali, com o fornecedor que está entregando atrasado. Então, eu acho que o grande gargalo aí desse processo de execução de projeto, né, de desenvolvimento de projeto, seria isso, sabe? Essa gestão de conflito. É o mais desafiador. Eu acho que é o mais desafiador. É. Não, o projeto é mole. Você chega o projeto, vai lá e Lindo. faz. Tá lindo. Agora, tem as pessoas. O trabalho com o emoções. ser humano. Assim. É, São os seres... E são vários. E São é a galera que a gente estava falando até no assunto anterior sobre a empatia, né? As pessoas querem e eu quero e pronto, tem que ser. olham tudo. E, cara, Não mas olha. calma, é um outro ser humano. São outros seres humanos, né? Porque não é só o arquiteto. Não é uma máquina, né? Sim. Que tá ali botando São tijolo. outros. Eu tive um cliente que ele foi lá e mediu e falou: nossa, mas o tijolo tá 1 centímetro torto. Eu falei, mas a gente vai corrigir na massa, né? Fica tranquilo e tal. Mas, cara, é um ser humano que tá ali. Ele não tem como ficar botando num calor terreno que disso. não é reto, num calor. Como que ele vai ter a precisão de 1 centímetro, de milímetros? Não dá. Deus. A gente estava conversando lá fora sobre isso e dando alguns exemplos para ela. E ela falou disso. Alane, eu tenho esse tato. Não é à toa que ela é referência, né? Como arquiteta. Eu tenho esse olhar, eu tenho esse cuidado. Porque o mais difícil não é o ser uma boa arquiteta, mas é o que está por detrás de uma boa arquiteta. De qualquer profissão. Sim. E é gerir emoções Sim. do pedreiro, do empreiteiro, do marceneiro, do cliente, dela, porque ela é humana. E ela retém isso e tem que passar de uma forma assim, equilibrada. Sim, porque às vezes eu chego, o cliente fala de um jeito estressado. Eu não posso passar pro pedreiro tal, daquela forma. Tem que filtrar, relaxar. Oi, tudo bem? Tal, porque se eu devolvo igual, Acabou. é um desastre. Sim, para tudo. Para tudo. Dentro disso, eu quero deixar aqui 2 recados que muito importante. Para esse episódio, nós temos 2 patrocinadores, tá? E uma dessas patrocinadoras é a IDL Imóveis. Então, quero deixar aqui primeiro meu agradecimento para Ana, tá? Que acreditou nesse projeto e já deixar as portas abertas para você ser uma convidada do Empúria Pod pela abordagem que foi sensacional. A IDL Imóveis Planejados tem como slogan: a arte mora onde você vive. A IDL foi criada por profissionais altamente competentes, com pesquisas de tendências e estilos sempre à frente do mercado. Vale ressaltar que a IDL faz parte do Grupo K1, o maior grupo moveleiro da América Latina. Então, muito obrigado por acreditar em nosso trabalho, IDL, de verdade. Portas abertas aqui do programa para vocês, com toda certeza. E um prazer ter gente olhando para o nosso projeto, né? Olhando para mulheres empreendedoras, vendo isso aqui que está começando e acreditando, e patrocinando e investindo. Então isso para mim é muito, assim, é de uma responsabilidade muito grande, mas é de uma felicidade também muito grande. E também deixar aqui um recado para Barão da Torre Engenharia, construindo com segurança e sustentabilidade. Esse é a pegada de trabalho deles. Vou deixar aqui para os 2 patrocinadores, vai estar passando o QR Code na tela para vocês entrarem em contato. Então, como tem muita galera aqui da construção, a galera aqui / recreio tá nesse episódio, com certeza. Então, essas 2 empresas estão conosco. Muito obrigado por estarem conosco, tá? Inclusive a IDL, eu trabalho com eles, podem confiar que é maravilhosa. Tá fazendo uma obra minha agora, são incríveis, excelente acabamento, dão atenção ao cliente, super indico. Olha, muito bom, muito bom. Isso aí é importantíssimo pra gente ter a validação também dos nossos convidados. Então isso faz muito sentido. Vamos para você. Aproveitando que você tá nessa, vamos manter aqui. Carol, conte-nos o passo a passo para uma obra de sucesso e segura. O passo a passo. Primeiro passo, você tá calçado de bons fornecedores, né? Não só o seu arquiteto, mas quem vai executar, os fornecedores que você vai comprar os seus materiais, os materiais de acabamento, os móveis, tudo isso influencia num bom resultado, né? E buscar referência, né? Quem é você? Às vezes você não conhece a pessoa, você pedir indicação, alguém que já tenha feito, alguém que conhece, alguém que já comprou aquele material. Isso é super importante, você ter validação de quem você está contratando. Você desenvolver um projeto é fundamental, porque com o projeto você economiza tempo, dinheiro, estresse, trabalho, que eu já falei anteriormente.
E eu acho que você tendo bons fornecedores, bons contatos, boas referências, você tendo um projeto e um acompanhamento, não tem como dar errado. E dentro desse projeto, desse processo de projeto, o cliente, ele pode definir um budget, né? Que a gente fala. Quanto ele pretende gastar naquele momento? Às vezes o projeto, ele chega num valor final e você não tem aquele valor na hora, mas você consegue mensurar o projeto de uma forma onde você define prioridades, onde você vai executar naquele momento com a verba que você quer investir naquele momento, e você sabe que quanto vai custar No final. posteriormente para você investir depois. Você já está organizado, você já está se calçando, e você tendo alguém para te orientar, você sabe o que você pode fazer antes e o que você não deve fazer antes para que não atrapalhe o processo como um todo. Então, o bom de você ter um profissional é que pensa, vai custar caro. Não, não vai custar caro. Você consegue planilhar o quanto você vai gastar dentro da sua reforma. Você consegue fasear essa reforma de acordo com o que você quer investir naquele momento. Porque às vezes você não está a fim de se descapitalizar naquele momento. Então, você sabe, peraí, agora eu tenho tanto. Então, o que eu tenho que fazer agora? Primeiro, Carol, primeiro você faz isso aqui. Com esse dinheiro você vai fazer isso aqui. Depois você vai fazer isso na terceira, quarta. Aí você vai fazendo. Mas você consegue se organizar e planejar a sua reforma do jeito certo. Porque não adianta nada você querer trocar o piso e fazer um armário, você botar o armário primeiro para depois trocar o piso. Acabou com a sua obra. Sim. Então, eu vou falar para você, primeiro você pinta, troca a instalação, muda o banheiro, depois você bota o armário. Então, você com um bom profissional, ele vai te orientar e mapear esse processo para você que você possa fazer ele da melhor forma para você, para sua rotina, para sua família. E uma dúvida minha, assim, você falou de alguns passos e o primeiro passo é estar calçado de bons fornecedores. Na contratação de uma profissional, colocando você como essa profissional. Na sua contratação, a pessoa está incluído esse serviço todo, ou eu preciso ter uma arquiteta e eu ter os meus próprios fornecedores, eu preciso fazer essa busca, ou você, por exemplo, ou outros arquitetos já carrega toda essa bagagem de bons fornecedores, de tudo mais? Cada profissional trabalha de uma forma. Eu indico todos os fornecedores. Eu normalmente falo para o meu cliente que tudo que eu desenho, que eu projeto, eu tenho para indicar quem execute e onde você vai comprar. Existem clientes que às vezes têm o fornecedor dele, tem o contato dele, e eu respeito isso, desde que esteja dentro do projeto e vai ficar tudo igual, sem problema nenhum. Mas, normalmente, tudo que eu projeto, eu indico quem faça, eu indico onde comprar, e eu calço o cliente dessa... Eu não passo essa responsabilidade para o cliente. Tudo que eu boto no meu projeto, tudo que eu desenho, eu vou te orientar para que você faça com a pessoa certa, para que você compre no lugar certo. E aí o cliente, às vezes, entra com algum fornecedor dele pessoal, que faz parte do processo. Isso aí já me clareia bastante, porque aí você falou de ter bons fornecedores, aí já começou. Caraca, tem um monte de coisa. Correr atrás disso. Eu tô achando que procurar ele e quer te tudo mais. contratar, hein? Ela É, completa. em casa. Não, Depois a gente conversa. ele não, a A esposa esposa dele. dele. É uma Eu tô pressão. achando. Mas é melhor conversar com a esposa, né? Porque aí você sem já vai nos dúvida. detalhes. Não, a pressão é dentro de casa. Tipo, aquilo ali, aí já vai olhando os detalhes, aí já vai achando um montão de detalhes. Eu vou achando- Quando realmente começa a tem. procurar, então, Ah, você boa. tem certeza que acha. Não, e quando tem a influência, Pronto. Pior ainda. o Instagram Olha. é danado. Aí a Carol vai lá e solta um post. Aí, olha As como. Agora eu vou postar 2 vezes por dia. Cara, Tá vendo? Já é desejo. Cara, sinceramente, isso Desejo funciona. funciona. Eu já questionei muito. Poxa, os gurus do marketing. Não, porque você tem que estar posicionado, porque isso, porque aquilo. Você bota o Instagram bonitinho lá e funciona. Não. Não, Não. quem dera. Aquele volta. Do nada você tá propenso a receber aquele conteúdo. E vem aquele conteúdo assim, de um projeto bacana. Aquilo ali fala: caraca, Sim. A pessoa compra quando ela sente desejo. Ela tem que... É o desejo. Aguça, tudo é o aguça. desejo. Dor e desejo. O que é a dor? Caramba, minha casinha tá assim. Poxa, qual é o desejo? Caraca, olha Caraca, isso que aqui. coisa Ela linda. fez... A minha casa tem 90 metros quadrados. Caraca, mas ela fez um baita de um apartamento de 90 metros Sim. quadrados. É. Aí desejo, tipo assim, eu posso. Aí, opa, direct. sim. Cutucado, olha só. Dá pra fazer sim, tá? Isso. Muito bom. Dá pra muito bom. fazer tudo. Tudo Dá um mesmo. jeito. Yane, vamos lá. Qual o principal diferencial do seu método hoje? Isso aí, eu vi um pouco lá no Instagram, mas eu queria que você falasse para que a gente entenda, porque a gente vê ali muitos processos, inclusive opções. voltando lá para a galera que até mente, enfim, tudo mais. Sim. E eu queria puxar isso porque é um tema muito sério. Você falou da sua experiência, da experiência validada pelas suas amigas, mas aí qual o diferencial, o principal diferencial do seu... Trabalhar a mente.
o jeito que eu trabalho a mente, teve pessoas, muitas clientes minhas já chegaram a mim, pós-bariátrica, engordaram, já vieram a mim com outros projetos aí que vendem trabalhar a mentalidade e não funciona porque é robotizado, né? Tá ali, compra, tchau. O meu não, eu tô ela e eu e ela. Então, por quê? Às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar por algo que aprendeu na infância, a linguagem que a mãe dela demonstrava amor para ela, que era a comida. Então, ela tem um elo emocional com a comida muito intenso e nem ela sabe. Eu peguei uma cliente que ela passou a vida inteira no efeito sanfona, perdia 20 e não era perdia 6, perdia 20, engordava depois de um tempo. Perdia 15, era assim. Tanto que o pessoal sempre achou que essa cliente, isso ela contando a história, né? Ela até fez uma live comigo uma vez. O pessoal achava que ela sempre tomava remédio, porque Era muito normalmente rápido. quando toma remédio, assim, né? Parou, engordou. Sendo que ela nunca causou, nunca resolveu, nunca olhou, se antenou com a causa, a raiz do problema. Sim. Ela não tinha noção. Ela só sabia que tinha prazer em comer, muito prazer em comer. E aí ela veio não acreditando em mim. Na época eu tinha 3 pacotes, ela fechou o pacote 3, que era todo dia comigo. Mas sessão era uma só por semana, mas todo dia ela tinha meia hora comigo. Pelo WhatsApp ou por telefone. Ela fechou logo 3 falando pra mim. Eu tô pagando pra ver. Falando. Aí eu por dentro, ai, vai me dar trabalho. Mas vamos lá, né? Faz Vamos parte do faz desafio, parte. né? Você pega paciente assim, então? Nossa, pacientes, Que alunas. fala, né? Tem muitas alunas da mentoria que entram assim, desacreditadas, já passaram por mentorias com grandes, É né, assim mesmo. bem posicionadas no mercado, que prometem mundos e fundos, porque tem um capital ali investido no marketing muito forte, porém, na prática, na essência, Gera um desejo Não muito funciona. gera um desejo absurdo, Só porque compra. as pessoas compram pelo desejo, Isso. porém, quando vai para execução, a pessoa não consegue. Principalmente aquelas mentorias que lotam turmas. Isso aí. Uhum. Você não consegue ter um olhar individual. Não tem. E ser mentor é você olhar cada um em relação ao seu processo. Cada um está na sua fase, no seu momento. Isso mesmo. Então, isso é o diferencial da minha mentoria. Eu mentoro 1 a 1, independente se é uma mentoria em grupo. Igualzinho. É isso. E o que eu vejo assim, a mentalidade, as pessoas acham que emagrecer, emagrece. Fortalecer a mente, muita gente consegue, né, fortalecer, até pela bagagem, Sim. pelo que vê em consultório, pelo que vê, né, em relação a cliente, né, quando procura arquiteto. Mas realmente o íntimo, só quem trabalha, mergulha no ser, né, que aí é a psicanálise, a terapia, que consegue entrar e mergulhar. Tanto que todas, sem exceções, minhas mentoradas falam, Anne, é muito além que emagrecimento. Muito. Quando chega alguém para mim, Anne, quero perder 12, 15, eu por dentro. Isso não é o que me importa, isso não me interessa. Não é o que me interessa. Porque eu sei, É a consequência. porque eu sei consequência. que não é emagrecimento. Mas, é o que eu faço, mas isso aqui, emagrecimento fica isso aqui, ó. Casamentos que iam ser destruídos, que estavam para divórcios recuperados. A relação com os filhos adolescentes, que as minhas mentoradas, a maioria, falei para ela, quase todas, são mulheres maduras. Meu nicho são mulheres maduras. Mulheres de 40 a 60 anos. Então, raramente vem novinha. Raramente. Então, são mulheres que estão com os filhos adolescentes. São mulheres que o casamento está numa fase mais conturbada, se não foi resolvido coisas lá atrás. São momentos que a mulher dá conta de si, né? Se olha, realmente, eu tenho que tratar a minha causa. Porque eu já tentei anos, vários métodos, e não funcionou. E aí eu mergulho nela. E aí são aulas, então, assim, a parte mental, o mergulho que eu faço dentro Individual. delas, individual, mesmo sendo na mentoria. É o diferencial, que não se tem. Tanto que todas acabam, perdeu 15 quilos. Não, mas eu quero fazer agora para isso. Aí eu fico, não, porque eu tenho, né, lista de espera. Eu fico, Sim. não, pode ir. Eu tô aqui com Vai você. lá, deixa a próxima entrar, né? Caraca. Por quê? Porque é muito bom. E o autoconhecimento, ele é eterno. Tá? O autoconhecimento, ele é eterno. E quanto mais você se conhece, mais você se cura. Mais você se cura. Sim. A cura, muitas das pessoas procuram de tudo, mas não procura se conhecer Dentro. Isso é uma frase que eu escutei de um psicanalista que eu admiro muito. E ele falou assim, Anne, se você não ter esse olhar que isso é eterno, e quanto mais você mergulhar em você, mais tu vai curar muitas coisas da sua vida que tu nem sonha.
pega o diploma, rasga. Entendeu? Não existe. Não existe. E a É. questão da mentalidade, ela está em todos os negócios. Todos. Inclusive, a minha mentoria para nutricionistas, o primeiro módulo é sobre mentalidade. Ah, Como eu quero ensiná-las a vender, a captar mais pessoas se elas não estão prontas mentalmente, nem para o sucesso. tá vendo? Porque o sucesso ele só vem para quem está pronto. Verdade. Então, Verdade. se você não estiver pronto, a sua mentalidade não estiver alinhada com esse sucesso, como você quer ter esse volume de pacientes, de clientes? Isso mesmo. Você vai tá pronto. transbordar o quê? Exatamente. Isso aí. Isso Se você não tá nem bem. Não faz sentido. E uma coisa que eu faço questão, cada um é um. Ela tem a personalidade dela, ela dela, você é dela. Eu faço uma análise de perfil. Todas as minhas mentoradas eu faço, são mais de 30 perguntas que elas têm que me mandar respondidas até 2 dias antes do primeiro encontro, que ali eu já faço o levantamento percentualmente, tá? Sim. Sobre mais ou menos a personalidade dela. E no final do método, né, no final da mentoria, eu dou para elas o dossiê do cérebro delas, porcentagem, a parte pensante, a parte racional, todos os traços da personalidade, tudo que a gente trabalhou. É uma delícia. Eu sou Você usa o suspeita. método DISC, Eu uso. tá vendo? Esse é 2 que eu uso. 2 são Ah lá. ferramentas que nós aplicamos para fazer análise comportamental, perfil. E isso eu também trago para minha mentoria, porque isso é fundamental. É o básico. Pilar. É o Básico. básico. A gente faz isso e a gente pega o famoso, né? Colérico. Quem trabalha com a mente sabe. Colérico, fleumático, melancólico. Isso. Né? Então, sanguíneo. A gente também faz essa parte, né, da psicologia, que a pessoa tem que saber quem é ela. Que você pode ver, você vai fazer terapia. Quem é você? Tá, quais são suas características, seus defeitos? Vai passar 3 meses depois, quem é você? Você, peraí, o que é? Eu sou boa mesmo? A gente esquece quem é a gente. É verdade. A gente Se perde. esquece. Eu mesma. Eu faço isso há anos. Aí eu não sei que mentoria que eu fiz, uma aula ao vivo que eu fiz de uma mentoria. Aí a menina, quem é você? Eu buguei. Na hora da resposta. Aí eu, Sim. gente, que isso? Porque Sim. fazia tempo que eu não respondia para alguém ou escrever quem eu era. Você faz muito para as pessoas, mas né? É verdade. Quando eu fui perguntada, gente, peraí. Porque eu parei de me perguntar, parei de olhar eu e eu. Não é a psicóloga. Sim. Eu faço, todo terapeuta precisa de terapia, tá? Eu faço, tá? Minha mãe é psicóloga, ela tem a dela. Todo mundo Acredito precisa de que todo terapia a vida mundo- inteira. Todo mundo, Isso todo aí. mundo A precisa vida de terapia. inteira. Pra sempre. E aí eu, gente, aí me fez de novo, opa, Anne, vamos fazer dever de casa, que são as ferramentas diárias que eu aplico nelas. Eu comecei a fazer pra mim também, pra me relembrar quem eu sou. No sentido de você estar ali, ó, na ponta da linha. Sim. É Perfeito. isso. Carol, também tinha uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, né? E essa dúvida é minha mesmo, tá? Não é da... Olha ele aí, ó. Tá bem Tá querendo interessado. contratar. Se existe uma forma correta ali de como misturar os acabamentos de um ambiente, né? Porque nós vemos aí alguns empreendimentos, e principalmente da galera que é emergente, tá? Isso aí que não tem noção nenhuma e tem o dinheiro para fazer. Tem o dinheiro para comprar o mais caro. Sim. Enfim, acontece, graças a Deus, que tá acontecendo bastante isso. Ainda mais no nosso país, que é um país emergente e que é um país cheio de dor. Então, um país cheio de dor, o empreendedorismo, ele funciona muito, porque o empreendedorismo é a curar a dor. Então, a galera tá prosperando, tá crescendo, e quando chega para construir, assim, faz uma mistura assim, muito louca. Carnaval. Se existe alguma forma correta aí de forma profissional. Não existe, vou falar para você, forma correta, não existe uma forma correta, porque a arquitetura, ela é a mistura da arte com a engenharia. Então, a arquitetura é a mistura da linha reta com o artístico. Então, toda vez que um arquiteto, por isso você contrata um arquiteto e não um engenheiro para fazer o seu projeto. Senão você chamaria um engenheiro, ele faz lá um quadrado, um quarto, uma sala, tá bom, tá pronto. Já foi. E o arquiteto, ele tem esse olhar artístico. E a arte não tem forma certa. Cada um vai do seu gosto, da sua essência. Então, o que eu costumo falar para os meus clientes, que a Raíssa até falou isso um pouco, eu entro um pouco na vida da pessoa, da família, do casal, seja um espaço comercial ou residencial, eu faço uma leve entrevista, um bate-papo para entender o que eles desejam, o gosto deles, para pescar um pouco do que eles gostam e dentro da minha arte, aplicar no ambiente de forma que fique dentro do que eu acho que é bom
e do que eles também vão Que se eles estão sentir buscando. Sim. confortáveis Que dentro. harmônico. Que fique harmônico. Agora, assim, eu procuro, assim, uma dica, né? Que eu acho que é isso que você tá querendo, mais ou menos uma dica pra dar um estalo. Se você gosta de coisas muito extravagantes, coloque uma em cada ambiente. Porque às vezes você olha assim, nossa, isso é lindo, isso aqui também é lindo, isso aqui também é lindo. Você quer botar os 3 no mesmo ambiente, você não tem pra onde olhar, cansa. Porque eu falo que o olhar cansa. Você todo dia chegar num ambiente que tem muita informação, você não consegue relaxar. Verdade. Então, não é só ser bonito, é o que você sente quando você tá ali dentro. É você chegar na sua casa e falar assim, nossa, sabe, cheguei em casa. Que É você ambiente bom. ser leve, né? Aí você vai chegar agora num estúdio, um teatro, ele não é leve. Então, assim, não tem o certo. Tem o que aquele ambiente precisa para funcionar da maneira que ele precisa funcionar. Então, o quarto é para descansar. Se você tem uma sala de jogos na sua casa, pode ser colorido, mas no seu quarto você tem que botar tons pastéis, cores leves e evitar colocar coisas extravagantes todas num ambiente só. Ah, eu gosto muito de preto. Põe um detalhe em preto, você não precisa botar o chão preto, teto preto, cortina preta. Sabe? Eu já fui na casa de um cliente que o piso era preto, eu queria botar a cortina preta, os móveis eram pretos. Eu falei, Nossa, Deus. que ambiente. eu gosto de preto, mas você não precisa, né? Não precisa né? tanto. Então, assim, Extremo, assim. beleza, a gente bota uma mesa de madeira com os pés pretos, uma luminária preta, mas o teto branco. Então, você não exagerar em coisas que chamam muita atenção. Por quê? Eu falo que o que você quer dar destaque, você tem que neutralizar tudo que está em volta para você dar destaque ao que você gosta. Então, se você gosta de preto, neutraliza o resto, bota uma coisa bem bonita preta no meio, que você já tem o preto ali e não vai te cansar. Faz total sentido. Eu sabia Total. que ia sair uma sugestão. Nossa, Olha ele aí, ó. Porque... Mas não existe o certo, você entende? Sim. Cada um vai ali. galera, tá bom. A forma técnica foi que não existe certo. Então, pra você papagaiado, não fica legal papagaiado. Escolhe um papagaio pro ambiente. Não Sim. precisa botar Papagaio. o zoológico Papagaio. todo no quarto, entendeu? Precisa fazer um carnaval o Muito ano bom, inteiro. Dentro. muito dá. é ótimo. Era uma pergunta realmente. Eu com as minhas perguntas muito Sim. aleatórias Aham. sobre arquitetura. O primeiro episódio foi assim, cheio de pérola. Bem, sou vendedor, gente. Eu sou vendedor. Tá bom, mas foi E boa com pergunta. muito orgulho. Anne, hoje, com toda a sua experiência de vida e profissional, teria tomado alguma atitude diferente antes da sua virada de chave? Você já falou um pouco sobre sua virada de chave ali, que foi uma conversa com a sua mãe, e você entendeu o seu momento, tá? Eu tô introduzindo só para eu ser mais claro na pergunta, tá? Até porque eu marquei essa pergunta como uma chave do nosso episódio, por isso que eu deixei ela pro final. Você entendeu que alguma atitude que você tomou, ou você já pensou se você tomasse alguma atitude diferente antes da sua virada de chave, seria diferente nesse momento? Olha, eu creio que tudo que a gente passa, a gente precisa passar. Então, eu não consigo olhar por algo que eu passei pensando em não ter passado. Sim. Entendeu? Onde eu tô, a dor que eu passei, eu precisei passar. Quando eu falei na época, eu pensei já muito nisso na minha vida. Eu sei qual foi meu gatilho emocional que me fez chegar no fundo do poço, me fez engordar, mas é o que me fez ser quem eu sou hoje, trabalhar, ajudar milhares de mulheres, sabe? E ser mulheres maduras com a idade da minha mãe, eu me sinto muito privilegiada, sabe? É passar muita confiança, porque é um público muito exigente, que não é uma mulher de 25 anos, é uma mulher de 40, 60. Já teve uma formação de toda a vida. E não de fui eu que experiência. escolhi. Eu creio muito em Deus, sabe? Eu não acredito em coincidência, acredito em Deus. E cada um, sim, tem um propósito nessa vida, tanto na vida pessoal, né? Transformar vidas, trazer conhecimento, realizar sonhos, mas também no espiritual, tá? Então, eu creio muito nisso. Então, assim, eu não consigo falar o que eu faria de diferente. Eu creio que eu demorei a despertar. Então, assim, o que eu vejo? Eu demorei a despertar. Mas hoje eu falo, eu olho a dor que eu passei e foi muito bom ter vivido aquela dor. Foi muito bom. Complementando isso, já que você me deu a abertura, e sendo bem claro aqui, posicionado nesse programa, como cristão, eu me posiciono como cristão e amo a todos igualmente, tá? Só para deixar isso bem claro. Então, para quem está nos assistindo, que não te amo também, e por favor, continue assistindo esse programa, porque nós não vamos falar de cristianismo aqui, de crença e tudo mais, mas eu acredito muito dentro do processo, que foi um grande homem que
o maior da história, o mestre dos mestres para mim, que é chamado Jesus Cristo. E eu refleti sobre o que você está falando agora, por isso que eu te perguntei. Eu refleti sobre a primeira aparição dele na Bíblia, né, no nosso ensinamento, com 12 anos, e depois a aparição dele com 30. Foram 18 anos em processo. E muitas das vezes a gente acredita que o nosso processo está sendo muito demorado, está sendo muito complicado. Quem somos nós? Quem somos nós, assim, eu vou até ser mais personalizado, né, para não ofender ninguém. Quem sou eu para querer adiantar os meus processos? Será que ele não sabia quem ele era? Então, ele entendeu o processo, fez todo o processo de empreendedorismo dele, se pudermos falar assim, sobre profissões e tudo mais. E aos 30 apareceu de novo para revolucionar, para criar um calendário, uma forma de calendário que é vivido hoje. Então, assim, se a gente for parar para pensar em processos, eu queria Sim, entender claro. essa sua clareza. Uhum. Precisamos passar. Porque Sim, verdade. se ele Todos passou, nós. porque eu não vou passar. Todos nós temos e precisamos passar por processos. E eu falo muito uma coisa que, assim, toda vez que eu falo, é porque a gente se acha maçante, né? Tudo que tu fala muito, eu não vou falar de novo, mas toda vez que eu falo, impacta. Todo processo é doloroso. Todo. Para nascer, a gente sente dor. O bebê, gente, quando ele nasce, ele não chora porque, ai, não, nasci. À toa, assim. Não, ele chora porque ele saiu do conforto. Ele estava confortável dentro da barriga da mãe, quentinho. Então, quando ele sai, é desconfortável. Gera um impacto, né? Assim. Desconfortável. Então, ele chora. Então, a partir do momento que isso aqui para nascer, tem que sair, né? Para crescer, existe dor do crescimento. Minha filha está passando por isso. Crescer dói. Evoluir dói. Crescer mentalmente dói. Sabe? Então, assim, entender que todo o processo, toda dor é bênção. Se submeter dói. É tudo. São processos na vida, e, gente, vale a pena sentir dor. Porque lá na frente é uma vitória sem tamanho, é você fazer o que tem que ser feito. E eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de usar, assim, falo em palestra, faço com as amigas mentoradas. Se você saísse dessa terra, se olhasse, pensa que tu saiu, foi abduzida, Deus te levou, não importa a tua crença aí, um anjo, uma entidade te levou, tá? Se você olhasse a sua vida aqui na terra, o que tu sentiria? Quando você avalia, reflete sobre essa pergunta, gente, dia seguinte você tá fazendo várias coisas diferentes. Eu olho, caraca, eu tô brigando pra caramba pro meu esposo, cada cueca que ele deixou no chão. Sem brincadeira, eu posso falar diferente. Caramba, eu tô comendo igual uma louca, eu tô desperdiçando saúde. Caramba, eu não tô curtindo Tô meu colhendo filho. minha diabetes ali no Eu final. sabe, você tem vários insights com uma simples pergunta. Uma simples pergunta. E aí, depois dessa reflexão, você faz uma pergunta para você. Se a Anne, tá, pudesse dar um conselho para a Anne que está aqui na Terra, qual conselho que ela daria para ela poder viver da melhor maneira? A resposta vai vir. A gente sempre tem as respostas dentro da gente. Sempre. Tem. Verdade A tua é. mente nunca vai fugir de pergunta nenhuma. Sim. Nunca. Nunca. Se qualquer pergunta que eu te fizer, a tua mente vai responder. Isso é a parte cognitiva, é a parte como o cérebro, a mente, né? Porque a mente é o abstrato. Do que a mente faz, funciona. É a maneira que ela funciona. Ela não vai fugir de pergunta nenhuma. Principalmente quando envolve você, que tá tudo no subconsciente, na caixinha preta. A Sim. gente nem sabe das memórias. A sua reação pode fugir, mas a sua mente não. Isso, meu. Quando eu te pergunto algo, isso acontece todo dia, o tempo inteiro, nas minhas mentoradas. Eu pergunto, ela, eita, Anne, é verdade. Quando ela vem a resposta, porque tá na caixinha preta ali. Sim. Ela não abriu. Por isso que eu falo, a diferença da minha mentoria é um mergulhar total. Só quem é psicanalista, psiquiatra, tem um monte de psiquiatras, de parceiros, sabe? Porque assim, eu acabo vendo, que eu tava até conversando com ela ali fora, às vezes vem mulheres para mim, tentativa de suicídio, várias questões. Aí é difícil, às vezes, ela aceitar aquilo ali. Aí eu encaminho o psiquiatra parceiro que eu tenho. Então, assim, a gente vai ali para ajudá-la. De forma sabe? profissional, mais humana. Profissional, mais humana. Entender que cada um tem que estar no seu quadrado. Eu não posso entrar nunca na área ali do psiquiatra. Eu não posso nunca tentar entrar na arquitetura. Cada um no seu quadrado. Perfeito. Muito bom. Carol, sabe que nosso episódio não é muito longo, né? É um episódio curto, mas para finalizar aqui esse episódio e agradecer a presença de vocês pra caramba, eu queria que cada uma aqui deixasse um recado, olhando para as câmeras. Eu deixo bem livre
o tema. Então, vocês para essa e a Raíssa para aquela câmera lá. Começando pela Carol. Carol, deixa um recado para quem está nos assistindo e para quem chegou até esse momento aqui, da Carol para os espectadores, por favor. Eu acho que o recado foi a primeira pergunta que você me fez, né? Tem a ver com ela. Eu acho que é sobre ter coragem. Às vezes a gente tem medo, tem insegurança, quer olhar para o lado. Porque ela tá fazendo desse jeito, deu certo, será que eu vou fazer? E é isso, a gente tem a resposta dentro da gente, a gente tem a nossa caixinha preta. Às vezes a gente deixa de olhar lá para dentro, porque hoje tem tanta informação, tem muita coisa boa acontecendo e a gente se perde no mundo onde a gente deveria, na verdade, estar se perdendo dentro da gente. Então, acho que é ter coragem de olhar para si e entender os seus desejos, seus anseios e ir atrás do seu sonho, ir atrás do que você quer e acreditar que você consegue. Poxa, meu sonho, falando de arquitetura, é comprar um terreno e construir minha casa. Pô, mas eu não tenho... Vai atrás, pesquisa. Quanto custa um terreno? Quanto custa o projeto da Carol? Quanto custa o projeto daquela outra arquiteta? Quanto custa construir? Você nem sabe. E a pessoa julga que é caro porque ela não tem coragem, né? Então, ter coragem de olhar para si, de entender o que você é, o que você quer, o que você deseja, e ir atrás. Porque, falando de Deus, né? Deus fala, dá o passo que eu boto o chão, né? Então, é a gente ter coragem de olhar para si e ir atrás. E ter coragem para ouvir não também, porque vai ouvir não. Muito. Mas continua mesmo assim. A gente dói, né? Dói. Ninguém gosta, gente. Mas é o educar, eu até falo, é educar da vida. Sim. Pra gente educar um filho, Sim. a gente tem que falar muitos nãos. Nossa! Mamãe, eu quero esse carrinho, tô com dinheiro no bolso. Não posso, porque ele tem que entender o valor. Sim. Educar dói. A vida vai nos educar. Então é muito não que a gente vai receber. É Sim. muito não, é muita dor. Então eu vejo a vida realmente como um pai, Deus, algo assim, educacional. Tá aqui pra me Exato. educar. Já pode deixar o seu recado, então. Se foi esse, tudo bem, mas já pode deixar o seu recado. É complicado, né? Quando vocês me pedem para falar algum recado, até em perguntas, palestras, que é tanta coisa, porque é tão... A mente é um mundo, mas assim, o que eu acho que eu posso dizer para vocês que estão assistindo, nós três, não vou nem falar de mim, porque uma coisa que eu não sou boa é vendedora, tá? Não sou. Mas eu sou muito de querer impactar, ajudar, transformar mulheres, tá? Que é o meu nicho. E nós três aqui somos mulheres, então a gente é caso de sucesso. Ela é o caso de sucesso, eu sou o meu caso de sucesso, ela é o caso de sucesso dela. Qual é o seu caso de sucesso? Eu acho que vem essa pergunta. E se você está respondendo que não tem um caso de sucesso, é porque complementando o que ela acabou de falar, você não está agindo, sabe? Corra atrás dos seus sonhos. Se você está com dificuldade de evoluir, de emagrecer, de fazer uma faculdade, de empreender, sabe? O que você tem feito para aquilo virar real? Não ficar na tua parte pensante, no sonho. Quanto mais tempo você deixa aquilo na parte pensante da sua mente, mais aquilo vai virar algo irreal. E, consequentemente, crença tudo que isso não é possível. Então, corra atrás dos seus sonhos, é possível, e procure pessoas para te auxiliar, te ajudar. Se é emagrecer, procure mentoras, ela, faz um combo, compra nós duas também. Vai ser perfeito. Os três. Então, a casa assim, também faz sentido. Faz Olha total. só, nutrida, A gente faz uma magra academia na e casa, uma tá casa tudo certo. bonita. Tá Exatamente. vendo? Então, assim, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Essa frase é batida, mas é uma frase perfeita, sabe? Que você visualizando de fora, perdi tempo na minha vida. Pra tu não ser lá na frente uma pessoa com remorso. E às vezes até infeliz, porque deixou a vida passar. Então, minha dica essa é forte, mas eu preciso falar. E eu fiz o pitch de vocês, mas peraí. Nutrida, magra, com a mentalidade forte, com uma casa bonita e assistindo o podcast. Caramba, tá faltando eu. Te corrigindo assim, mas com todo respeito. Claro. Você é uma ótima vendedora, tá? Porque os vendedores não são isso que vendem, que eu vendo, mas sim aqueles que impactam com verdade e aqueles que transformam. Esses são os vendedores. Esse é o sentido das vendas, tá? Assim, eu que sou um apaixonado por estudar vendas e por praticar vendas, é esse o sentido das vendas. Nunca tá? parei para estudar venda, mas obrigado. Então, Já saí com Já isso. tem esse feedback. Obrigado. Em forma de recado, só complementando o que as meninas disseram, eu sempre uso muito uma frase que é: acredite, execute e realize. Existe um processo. Então, não só acreditar, mas começar de fato a se mover e buscar ajuda. Como nós falamos aqui nesse episódio,
todo mentor, toda pessoa que precisa evoluir, ela precisa de alguém ali por trás, ou então um olhar acima, para dentro do negócio dela. Então, se você quer realmente realizar, você precisa passar pela etapa de execução, pelo processo. O processo, ele é doloroso, mas é um processo que no final ele tem a realização, a colheita. Então, não perca tempo, procure ajuda, comece a pesquisar, foi o que a Carol falou, muitas vezes vocês não saem da zona de conforto porque criam suposições de que não, agora eu não posso, é caro, não dá para investir, mas você já tentou, você já buscou, você já viu as possibilidades? Busque, você não vai se arrepender. E de qualquer forma o tempo vai passar. Verdade. Muito bom. Cara, que episódio incrível. Não deixem de se inscrever no nosso canal e do Mentecast também. Enfim, não deixem de seguir todas elas. Raíssa Molina, Carol Gifone, Anne Reina. Muito obrigado de verdade, tá? Por estarem aqui. E até a próxima, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. Obrigada.